Fala pessoal, tudo bom? Marcos Vinícius, biólogo paisagista. Hoje vamos retomar aqui com as nossas aulas aqui, né, de paisagismo prático, dicas mestras para profissionais. E hoje vamos falar um pouquinho de iluminação. Eu já fiz um vídeo sobre iluminação no paisagismo, ele está bem completinho. Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês verem melhor. Mas aqui, como essa parte dessas aulas são mais como dicas, eu vou entrar aqui com algumas dicas de iluminação, alguns exemplos interessantes aqui para gente. Mas se vocês quiserem ver uma coisa mais aprofundada, tá o vídeo lá sobre iluminação no paisagismo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai começar aqui, vamos entrar com algumas aqui que geralmente são as mais utilizadas no paisagismo, como por exemplo o poste, né, que é o mais assim mais utilizado em praças públicas, né? Deixa só ele vir aqui. O poste, né, nós temos os postes tradicionais, nós temos aqui também os mais moderninhos. Aí aqui o que a gente pode utilizar principalmente nos postes é evitar com que tenha uma luz que ofusque, né, os olhos do passante aqui, de quem está passando. Ou seja, você tem uma luz às vezes indireta, ou para iluminar caminhos aqui, para você não ter esse problema. E aí você pode utilizar até como uma parte da decoração, né? Ou seja, aqui você está utilizando o poste com esses elementos mais clássicos no jardim aqui, então ele vira parte da decoração. Nós temos aqui os balizadores, né? Balizadores geralmente ele tem quase a mesma função do poste, mas o poste ele ilumina uma área maior e o balizador ele baliza, né? Ele fica ali no cantinho do muro, do caminho, para justamente ele poder iluminar o caminho. Então temos desde os mais clássicos até os mais moderninhos. Temos aqui, por exemplo, esse aqui que é bem interessante, em que ele ilumina aqui, ele faz parte também da decoração. Assim como esse aqui também, uma coisa mais indireta, uma luzinha mais indireta que reflete aqui. Então, a principal função dele é justamente você fazer o controle aqui do caminho, né? Você ter um contorno do caminho que a pessoa possa utilizar e sem tropeçar na noite, principalmente aqui em escadas, aqui é bem interessante você ter, porque você sabe, né, a profundidade aqui do seu degrau. Temos os refletores também. Os refletores, vocês têm que tomar cuidado ao utilizá-los, porque eles são muito fortes, tá vendo aqui um exemplo? Pode ver que um refletorzinho desse, ele está iluminando a casa inteira. Então, assim, para uma pessoa que mora aqui, esse refletor, ele não pode ficar ligado de noite, tá vendo? Tem a sala aqui, por exemplo, o quarto. Então, olha só o incômodo que fica um refletorzinho desse diretamente na cara da pessoa. Então, você vai utilizar esse tipo de iluminação mais para, assim, você colocar num local onde é que você consiga iluminar, você precisa iluminar a grande área, geralmente até em eventos, ou um local que você precisa trabalhar. Então, assim, ele pega uma grande área, ele é bem forte, então ele não pode ficar voltado para as pessoas, ele tem que ficar de um jeito que você você consiga utilizar ele sem ofuscar a vista das pessoas, entendeu? Então, por exemplo, aqui você também tem esses refletores aqui que ficam enterrados, né? São refletores que ficam enterrados. Aqui no caso, eles são ótimos para iluminar principalmente árvores de grande porte, né? Plantas de grande porte, como palmeiras, árvores. Você consegue ter essa iluminação desse dossel aqui, essa imagem não está ajudando muito, está bem pixelada, mas você consegue entender, né? Ela consegue vir aqui para o foco da copa, então você consegue ter esse efeito de luz e sombra bem legal nessa iluminação no paisagismo. E aqui você não ofusca também a visão do passante ali, né? De quem está passando, né? Então você tem uma coisa direcionada às árvores. Isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Diferente, por exemplo, de colocar isso aqui num balizador, como se fosse um balizador, ou colocar isso muito próximo e voltado para o caminho, assim, para o caminho que as pessoas vão utilizar, não é legal porque você tem aquele desconforto visual, né? O seu olho vai ficar cansado, vai ter aquele desconforto, aquela luz muito forte na sua cara. Então, aqui, até nesse local aqui eu já não colocaria, ou colocaria um outro que a gente vai falar agora, que é o spot, ou o espeto. Mas o ideal seria justamente colocar
Isso aqui mais afastados, em que a luz não afete diretamente a pessoa que está andando ali. Esse aqui é mais utilizado no jardim, né. Provavelmente, quem já deve ter mexido com jardim, já viu um jardim que tem iluminação, já deve ter visto esse tipo de espeto, né, que é o spot. Ele tem várias vantagens no para o jardim, principalmente pela sua versatilidade. Você tem spots de vários, lumens, vários watts, tem várias cores diferentes, e a principal característica legal dele é que ele é móvel. Então, ou seja, você consegue pegar ele, consegue tirar do local aqui, por exemplo, você tira ele, coloca um pouquinho mais para lá, dependendo da fiação que você tem. Você também pode manuseá-lo, né, ou seja, você pode trocar a direção da iluminação, né. Então, por exemplo, aqui nesse caso desse segundo aqui, a gente percebe uma ravenala ali no canto, mas imagina se essa ravenala vai crescendo cada vez mais, você consegue mexer nesse spot para deixar do jeito que você gostaria. Então, assim, igual determinadas plantas vão crescendo, você vai adaptando a iluminação para justamente o que você precisa. Ou às vezes você quer trocar a planta, você quer colocar uma outra planta, então você consegue fazer essa variação, você consegue ter essa adaptabilidade com esse tipo de iluminação. Muitos desses já são LEDs, né, então ou seja, gastam menos. Sempre é bom você pegar um spot desse, a princípio todos esses tipos de iluminação, com o nível de proteção para ambientes externos, ou seja, para poeira, para água, né, não precisa necessariamente ser para ambiente submerso, mas se eu não me engano é o IP65. Aí você coloca ele para justamente você não ter problema com a luz queimando, ou dar choque, que é uma coisa muito importante também, que até eu falo no outro vídeo também sobre iluminação. Principalmente as emendas devem ser feitas, bem certinhas. Não é interessante você fazer com fita isolante, por exemplo. É bom você utilizar aque eh, aquele que ele veda, né, como se fosse um protetor de cabo que você passa ali o calor, um termo retrátil que ele consegue fechar melhor essa emenda da iluminação. Por quê? Porque não é legal você ter esse tipo de versão exposta, principalmente assim em parte de gramado, porque você às vezes pode ter poça d'água, por exemplo, pode ter alguma coisa ali que a pessoa pisa na poça d'água e essa poça está conectada a essa fiação, a pessoa pode tomar um choque. Então, assim, são coisas que tem que ser levado em consideração. O único problema deles que eu vejo, quando você utiliza no jardim, é principalmente a manutenção de pessoas não preparadas. Já vi muitas vezes que um jardineiro, um profissional, ele vai lá fazer a manutenção do gramado, por exemplo, ele não tira esse spot, né, esse spot você pode ver, você pode puxar ele, deixar ele no chão ou ir tirando ele de um lado, e vai fazendo o corte da grama, quando vê você pega direto na fiação e acaba rompendo ou acaba danificando a fiação do spot. Então tem que tomar muito cuidado, diferente desse aqui que é embutido, né, ou seja, você não vai ter problema com isso. Esse aqui não, esse aqui você pode ver que tem um pouquinho do fio que fica em cima ainda, então o profissional da manutenção ali pode danificar se não tiver cuidado. Então sempre quando você for fazer uma consultoria para algum profissional, né, para o seu cliente, dá enfoque nisso. Então falar disso aqui, eu coloquei na categoria aqui embutido, mesmo ele sendo os refletores aqui que você utiliza para as plantas, é justamente por causa desse padrão, né, de você estar dentro da terra, que você pode colocar tanto como um balizador aqui, né, como você pode ver, né, eles já são mais fracos que os refletores, então, ou seja, a capacidade luminosa desse aqui é muito diferente desse aqui de cima, por exemplo. Esse aqui ele tem que ter uma iluminação forte, tem que ser um refletor forte para ele vir aqui para cima e pegar toda essa copa. Já esse aqui, se a gente pode usar esses embutidos aqui, já mais fracos, né, como uma função de balizador, e também aqui como ele mais fortinho aqui para poder fazer o dossel, né, igual que a gente estava falando ali acima. Temos as lanternas, né, que está muito em moda hoje em dia, principalmente com essa coisa mais uma pegada mais vintage, então assim, você usa muito para eventos, então você pode utilizar a elas elétricas, né,
Ou seja, você tem alguns que tem cabo aqui que passa, você tem uma iluminação aqui, sempre respeitando aquilo que a gente falou anteriormente dela dela ser uma iluminação que aguente, fatores externos, ou que seja só utilizada quando tiver algum evento, alguma coisa que ela vai ser retirada e colocada de volta, pode ter essa possibilidade, aí somente essas de chão aqui ou aqui em cima. Também temos as lanternas japonesas, as asiáticas, né, eu não esqueci o nome dessa aqui, mas vocês conseguem dar uma olhada aqui que também fica bem legal para determinados tipos de jardim. Aqui também você pode ver, né, então ela dá um pouco de aconchego ao local, então com esse tipo de decoração, ela faz uma diferença bem legal. Nós temos aqui as arandelas, né, as arandelas elas ficam presas na parede, para justamente fazer esse tipo de iluminação. Você pode colocar aqui principalmente ela para fazer esse jogo de luzes, né, que é bem interessante. Você tem coisas com padrão geométrico, então você pode colocar aqui, tá vendo, você faz como se fosse diamantes aqui, então você consegue fazer uma iluminação legal, consegue ter um efeito bem bacana. Só tem que tomar cuidado quando você utiliza esse tipo de arandela, são as plantas que você vai utilizar. Por exemplo, aqui, ele utiliza uma planta mais baixinha, então você não vai ter problema. Então, se você colocasse uma planta que ela cresça, por exemplo, uma altura, sei lá, de 1,5 m, 2 metros, por aí, vamos botar que ela fica aqui, ela vai acabar tampando a escultura, né, que ela faz aqui, esse desenho da iluminação. Então seria legal, imagina se eu colocasse uma planta que chegasse até aqui, por exemplo, eu já vou estragar esse design de iluminação. Então tem que se atentar a isso para você não ter esse problema, né? E você se atentar ao tamanho final, o porte final da sua planta. Também tem essa aqui, que ela é bem comum, né? Também uma coisa bem vintage de você utilizar também, dependendo do design, da arquitetura que você colocar. Também ela fica bem bonita, dependendo do jardim que você for colocar. E as fitas de LED, né? Que também estão bem alta. Então, o que eu acho legal delas é que você não tem aquela luz que fica na cara da pessoa, então você consegue iluminar aqui, fazer esses efeitos bem interessantes, como se estivesse flutuando o móvel. Você pode utilizar como se fosse, entre aspas, um balizador, né, que vai ficar no cantinho ali do, do, do piso aqui, para poder ajudar, né, a pessoa a ver onde é que ela está caminhando. Então, são várias situações interessantes que você pode usar. É bem versátil, né? Como ela é comprida, ela é fina, então ela se enquadra em muitos locais, às vezes que você poderia colocar uma lâmpada, mas fica difícil. Então a fita de LED é excelente. O, Duas coisas que, na verdade, três, né? Que eu não coloquei aqui, que você tem que tomar cuidado é, primeiro, quando você for colocar a fita de LED, evita de colocar ela diretamente apontada por exemplo, para fora, que isso dá uma. Isso não fica legal, fica parecendo aquela coisa, aquela fita de iluminação, né? A menos que isso seja o objetivo. Mas, por exemplo, nesses casos aqui, é sempre interessante você colocar a fita, ela batendo, o LED indo para a parede, e é assim que ele faz uma iluminação indireta. Então você vai ter um- uma, uma luz mais interessante, mais suave. Então fica bem melhor do que você colocar ela diretamente. Isso vale muito para, às vezes, a sanca, né, de apartamento que a pessoa coloca. Você nunca coloca o LED para baixo, né, como se fosse apontando para baixo. Ela sempre faz uma iluminação indireta. Então, é essa a primeira dica. A segunda é tomar cuidado, porque tem muito tipo de fita de LED ultimamente, né? A, a fita de LED utilizada para ambientes externos, ela geralmente vem num tubo, vem numa mangueira, para justamente não entrar água. Então, tomar cuidado com vedação, com as conexões, onde é que vai ficar o módulozinho dela para não ter problema. Se não tem nenhuma entrada ali, porque se entrar água já era. Então, tomar cuidado com isso. E, igual eu falei aqui anteriormente, né, elas ficam mais elegantes quando não estão expostas. Ou seja, eu particularmente, eu acho que igual esse caso aqui, ela fica bem mais elegante do que se ela ficasse aqui em cima. Era uma luz muito forte que incomodaria a visão. Diferente dessa aqui que tá uma luz indireta. E aqui vamos falar algumas dicas de. Deixa eu pegar aqui. E agora vamos falar algumas dicas aqui, principalmente interessantes, que vocês deveriam saber
é que o jardim, ele é de um jeito de dia e é de um jeito de noite. Então, efeitos de luz e sombra, eles fazem diferença no jardim. Então, quando você projeta um jardim para ele se transformar à noite, você vai ter um jardim mais completo, você vai ter um cliente mais satisfeito, você vai ter outros padrões de paisagismo ali, para você poder brincar, né? Então, você fazer esse tipo de efeitos, de ter um jardim de dia e ter outro jardim de noite, explorando esses efeitos de luz e sombra, eles vão dar outro patamar para o seu projeto de paisagismo. Evite que os potes as iluminações diretas, iluminações diretas estejam apontadas para os passantes, né? Então, isso aqui eu estava falando, frisando praticamente o vídeo todo. Eu acho que o fundamental é isso, evitar com que a iluminação fique na cara das pessoas, que aí fica desagradável, incomoda. Então o segredo é você conseguir fazer esse tipo de iluminação sem incomodar a visão das pessoas, né, elas poderem aproveitar e não ficar com o olho bem fechadinho, né, para tentar ver alguma coisa. E utilizar luzes quentes, né, no ambiente. Você percebe que todas as luzes que a gente viu até agora no vídeo, elas são luzes ali voltada para o amarelado, assim, pra uma coisa mais quente, né, elas não são luzes frias. Porque isso traz aconchego, sempre traz aconchego ao ambiente, diferente de você colocasse uma luz branca, uma luz branca azulada, por exemplo, vai parecer uma clínica. Então a gente não quer isso, a gente não quer um aspecto de clínica para o nosso jardim, a gente quer um aspecto quente, né, gostoso, aconchegante, em que eu sente ali, eu fique bem, né, eu fique relaxado. Então a gente consegue ter esse tipo de sensação através de luzes quentes. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa parte aqui de iluminação. Deem uma olhada lá no vídeo de iluminação do canal, que eu acho que está bem completinho para se você não tem muita noção sobre como utilizar a iluminação no paisagismo. E aqui foram realmente só as dicas, umas dicas interessantes para a gente poder trabalhar, né? Umas dicas rápidas e incisivas ali para profissionais, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode botar aqui nos comentários.